agora, Moacir, a gente vai entrar num assunto que é um assunto muito pautado aqui no Marco Zero e também na programação da Clube, no jornalismo da Clube, que é o transporte coletivo. Isso porque está prestes de acontecer aí uma nova audiência pública, né, com a Câmara de Vereadores organizando esse processo e convidando a população a participar, a comparecer ao evento e levar aí a sua sugestão, a sua crítica, enfim, a sua visão, principalmente, né, o usuário, aquele que embarca diariamente nos ônibus de Foz do Iguaçu, para fazer parte dessa audiência pública e dar sugestões visando melhorias no serviço, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai ter o vereador João Morales, ele que é o presidente da Câmara de Vereadores, né? A gente atualiza um pouco as informações, lembrando que recentemente a Prefeitura constituiu um contrato com a Aviação Santa Clara, que é a operadora do serviço, por 2 anos, né? Ou seja, tem 2 anos pela frente aí a Santa Clara, que foi a empresa contratada emergencialmente para um primeiro ano de execução dos serviços, assim que a Prefeitura estabeleceu a caducidade do antigo contrato com o consórcio Sorriso. Essa relação entre Prefeitura e contrato Sorriso foi parar na Justiça, então ainda há um reclame por parte do contrato que reclama uma verba milionária em indenização, inclusive de volta ao serviço, né, com possível volta ao serviço, alegando possíveis desacordos aí nesse decreto de extinção do contrato, mas isso quem vai resolver é a Justiça. E agora a gente tem uma nova história aí com a Aviação Santa Clara sendo a operadora do serviço. É um serviço ainda bastante cobrado por parte da população. O que a gente tem visto são medidas pontuais sendo feitas, né? São melhorias, são novas linhas sendo ajustadas, mas nada que modifique a configuração desse serviço para o iguaçuense. E agora, recentemente, a gente teve a decisão aí da Câmara de Vereadores aprovando um projeto de 6.600.000 reais para o transporte coletivo, dos quais 3,8 milhões serão para subsidiar essa diferença que a Prefeitura alega ter entre o quilômetro rodado, o custo do quilômetro rodado e o que é arrecadado com o aumento da passagem. Esse projeto inicialmente previa 14 milhões, a Câmara dos Vereadores intercedeu nessa discussão e adiou essa discussão do valor de 14 milhões. A Prefeitura mandou um novo projeto de 6 milhões, que foi aprovado, e anunciou que enviará uma outra proposta para se chegar até 11 milhões e 400 em subsídio ao transporte coletivo para 2023. Então, nesse imbróglio todo, a Câmara de Vereadores decidiu convocar uma audiência pública e é esse um dos temas que a gente vai explorar agora com o vereador João Morales, presidente da Câmara de Vereadores, acaba de chegar aqui à nossa bancada e é com ele que a gente vai tratar esse assunto preferencialmente, mas também outros temas da Câmara de Vereadores. Bom dia, vereador João Morales. Seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia. É sempre uma alegria estar na Rádio Clube. Lembrando que a Rádio Clube foi assim acho que uma das primeiras rádios, primeira rádio que me entrevistou, né, antes mesmo de assumir, né, o mandato e foi uma entrevista muito bacana e da qual, se a gente pegar e buscar, né, toda aquela entrevista, eu posso dizer assim, eu estava vindo e refletindo no carro que tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, né, a gente vem fazendo e colhendo fruto daquilo que a gente se propôs a fazer naquela entrevista, naquela situação. Então, assim, é sempre uma grande alegria, né, de estar aqui com vocês, discutir essas pautas importantes, Paulinho, que nós vemos aí que Foz do Iguaçu precisa debater, né? Todos os assuntos são importantes para o munícipe e eu acredito que esse protagonismo da Câmara de Vereadores é importante, porque é isso que a cidade espera, é isso que a população espera, né, de ver aquilo que está passando e transparecer aquilo que está passando. Muito bem, são 5 meses aí da sua
presidência, né, à frente aí da mesa diretora. Claro, a mesa diretora inclui outros vereadores, outros cargos, o senhor na presidência. Vereador João Morales, falando da audiência pública do transporte coletivo, quando que ela vai ser realizada e qual é a sua importância? Olha, a audiência vai ser realizada agora no dia 31, às 18h30, na Câmara de Vereadores. Por que horário 18h30? A proposta era para ser às 9 da manhã. Eu falei, não, 9 da manhã, quem que utiliza o transporte público, né, pode participar da audiência pública às 9 da manhã. Eu falei, não, a audiência pública tem que ser depois das 18 horas, então está previsto o início delas às 18h30, né, na quarta-feira, 18h30. Então, assim, é importante a participação do usuário, dos empresários que fornece o Vale Transporte, daqueles que não utilizam, mas gostariam de uma melhor transparência, né, de todo o serviço prestado, daquilo que está acontecendo, por que não tem essa linha, ou por que se paga esse subsídio, qual que é a matemática que é feita, qual que é a justificativa, por que antes não pagava o subsídio, por que agora estão pagando o subsídio, por que a tarifa antes dava certo e atendia com 140 ônibus e hoje tem que subsidiar e atende com menos ônibus. Então todo esse questionamento vai estar os atores lá, vai estar o Fostrans, vai estar a prefeitura, vai estar a empresa, vai ter outras cidades participando, como Paranaguá, Araucária já confirmou a presença também, que tem o transporte mais barato. Araucária hoje paga-se R$ 2,50 no transporte, Paranaguá tarifa zero. Então, assim, tem várias propostas que podem ser trabalhadas. E por que Foz do Iguaçu não pode também ter esse protagonismo, se tratando de uma cidade tão diferenciada, né? É para ser diferente de todas as outras cidades. Então, assim, às 18h30, na Câmara de Vereadores, na quarta-feira, no dia 31, todos estão convidados a participarem. Vereador, o senhor já pontuou algumas circunstâncias aí que serão tratadas na Câmara de Vereadores, mas a gente reforça que a audiência pública para tratar do transporte coletivo não é a primeira, já foram várias. O que falta para a gente definitivamente resolver a questão do transporte coletivo? Agora mesmo, recentemente, nessa atual gestão, a gente teve uma consulta à comunidade, né, um questionário, uma pesquisa que foi feita para nortear as ações do município. A gente teve uma comissão da Câmara que atuou, né, nessa transição aí da caducidade do consórcio Sorriso para a constituição de um contrato emergencial com a Aviação Santa Clara. Enfim, o que falta dos agentes públicos da cidade? E aí a gente, né, insere a Câmara de Vereadores por esse papel político que ela tem, embora a execução seja da Prefeitura, de resolver definitivamente um serviço que ainda é tão questionável no nosso município. Eu acho que falta dar importância ao que vale mesmo o transporte público. Se nós hoje tivéssemos feito, né, investido em uma auditoria, em alguma questão de ver o que precisa, um levantamento sério, né, na cidade de Foz do Iguaçu, isso é custeado pelo município e tem que fazer, não tem outra forma de se fazer esse levantamento. Então deveria que ter feito isso, né? Não sei quanto que custa um trabalho desse, mas tem que se fazer um levantamento de quais serviços são necessários. O que acontece é que o transporte público nunca foi tratado com seriedade em Foz do Iguaçu. Sempre foi feito as licitações, é dado para a empresa gerenciar, a empresa gerenciava, o município não tem nenhum controle sobre isso, até então não tinha nenhum controle sobre isso, e agora quando o município assume, ela tem que fazer todo um trabalho de levantamento de linhas, qual é a necessidade, qual que não é. Então esse histórico, esse acervo histórico, o município nunca teve, né? Então assim, e para ter uma seriedade, para ter uma transparência, é preciso contratar uma empresa séria para se levantar um estudo que realmente necessita. Vai se investir para fazer esse estudo? Vai, mas o investimento desse estudo é a diminuição dos gastos, né, que você pode ter. Né? Tem que ver quantas empresas. É possível fazer a tarifa zero? É possível. Quantas empresas nós temos? Quantos funcionários recebem o Vale Transporte? Essas empresas, ao invés de dar esse Vale Transporte, por que essa empresa não subsidia o transporte público direto, né, e não desconta do funcionário? Ela vai ter um ganho, porque ela não vai pagar todo aquele valor que paga para o funcionário,
vai pagar 60% a menos e pode trazer um transporte de qualidade. Mas para isso, precisava-se, né, fazer esse levantamento sério. Porque hoje vai falar, não, mas hoje recebe tanto. Mas a prefeitura não tem esse controle de quanto recebe, qual que é a bilhetagem. Hoje a prefeitura não tem o controle. Quem tem o controle é a empresa. A empresa que passa os números para a prefeitura e tem o fiscal que fiscaliza. Porém, a gente sabe como. A gente entende como é que funciona o sistema. E quem tem que ter esse controle é o gestor público. Não é confiar, olha, eu vou contratar a Rádio Clube para fazer o trabalho, mas tem que ter alguém que está contratando, que vai fazer o acompanhamento de todo esse trabalho e que vai trazer a maior transparência possível para quem paga, para quem contribui. Isso que é a grande falha hoje. Hoje eu percebo que não tem essa transparência. Né? Não, precisa-se de 1,5 milhão para subsidiar por mês. Mas por que precisa? Onde que está essa transparência? Onde que mostra essa matemática? Quantos usuários tem no transporte coletivo? Então, isso precisa ser levantado. Então, essa matemática, quando você me pergunta, quantos debates? Foi debatido, enquanto nós estamos ali, foi debatido algumas propostas de qual é a melhor forma do transporte, tarifa zero, pela bilhetagem, quilômetro rodado. Mas o que a gente precisa é ter um estudo qual é a necessidade real do transporte de Foz do Iguaçu e a prefeitura precisa ter esses dados na mão. Então, eles estão, assim, o que a gente pode dizer hoje que pode ser que eles tenham, né, agora através do quilômetro rodado, esse levantamento, mas eu não sei se esse levantamento é 100%. Então a gente precisa ter uma realidade daquilo que nós temos em Foz do Iguaçu para depois começar a operacionar de que melhor forma. Vamos supor, onde que tem o maior fluxo de gente que pega o transporte coletivo, de repente ter uma central ali que vai captar e vai ter ônibus menores para levar para outros lugares. Então, assim, mas para ter para a gente colocar essa eficiência no papel, para falar assim, vai ter esse ônibus, o ônibus que precisa mais horário. Hoje, por exemplo, o pessoal da hotelaria, 3 horas da tarde é a hora que eles trocam de turno. Esse horário não tem horário de muito ônibus. A gente sabe que horário de pico o pessoal coloca ônibus de manhã, de meio-dia e no final da tarde. Mas e nesse período? Aí o pessoal que trabalha na hotelaria perde esse transporte nesse horário, ele vai ter um transporte só 1h30 depois, só 2 horas depois. Então, esse estudo precisa ser levantado para depois te dar uma resposta certa. Olha, a melhor forma é esta, em base de conhecimento, em base de estudo, em base de algum levantamento. Vereador, falando do papel da Câmara nesse processo todo, que é um papel fundamental, até porque os vereadores talvez sejam os agentes eleitos mais próximos da comunidade, né? Sim. Né, são do bairro, ouvem a população, enfim, reúnem todas essas reclamações, imagino que diariamente, assim, são várias relacionadas ao transporte coletivo. Os terminais que não aconteceram, que não foram construídos ou revitalizados, a abertura do terminal exigindo, né, uma dupla passagem para quem paga com dinheiro, acesso à Vila Portes é bastante complicado, os bairros mais distantes, enfim, é uma choradeira em relação ao transporte coletivo. Falando do papel da Câmara, contextualizando com a audiência pública, nós temos aí recentemente a Câmara aprovou um projeto da Prefeitura, né, do prefeito Chico Brasileiro, de 6.600.000 ao transporte coletivo, dos quais 3,8 milhões devem ser para esse subsídio da tarifa. Né? O município diz que precisa desse subsídio não para melhorar o serviço, nem para baratear o serviço, mas para o serviço não piorar, o que é um absurdo. Né? Qual que é o papel da Câmara de Vereadores? Que confiança que a comunidade pode ter nesse protagonismo que o senhor fala da Câmara de Vereadores para se cobrar verdadeiramente do município as ações que devem ser tomadas? Por exemplo, se passou um ano sob o contrato emergencial e o município não fez o estudo de viabilidade para a concessão de um prazo maior do transporte coletivo, ou seja, uma ação mais duradoura. A gente tem um contrato provisório de 2 anos. O Tribunal de Contas apresentou um relatório amplo, vasto, com cerca de 40 recomendações ao município. Como
que a Câmara se posicionou nesse espaço? Ela cobrou devidamente o gestor público para que ele fizesse essa, digamos, lição de casa? Olha, a cobrança existe sempre, né? Sempre tem vereadores fazendo requerimento, levantando, debatendo isso. Só que, justamente pelo Tribunal de Contas não ter aprovado, ter feito várias recomendações ao transporte, nós precisamos, quando veio esse valor de 14 milhões para a Casa de Leis, foi um absurdo, gente. É um absurdo vir pedido de subsídio de 14 milhões sem nenhuma explicativa. Eles mandaram uma planilha, né? Eu vou dizer para vocês, mandaram uma planilha, não, isso aí é para gastar nisso. Não, pera lá, gente. Eu vou dar um cheque em branco para a prefeitura, né? Qual que foi a ideia nossa? Não, nós não vamos aprovar, nós precisamos fazer uma audiência pública justamente para transparecer onde está indo esse dinheiro. Aí já aponta um protagonismo da Câmara que não existia, né? Passou algumas outras subsídios que veio no passado, né? Que veio pedido para a Câmara, inclusive, e que passou sem nenhum debate, sem nenhuma discussão, sem ninguém questionar nada. E isso mudou, né? Nós precisamos esclarecer para a população de Foz do Iguaçu onde está indo o dinheiro que é subsidiado. Aquilo que eu falei. Antes, quando era o Consórcio Sorriso se apertou, pediu 500 mil por mês para dar uma aliviada na época da pandemia. Não, porque nós não vamos fazer isso, porque isso... E agora é R$1,5 milhão é R$1 milhão a mais. A quantidade de ônibus diminuiu, era 140 ônibus, agora são 90 ônibus. Então, esses questionamentos, justamente a audiência pública, vai ser um momento assim, fundamental, né, para que a gente possa esclarecer isso de uma forma assim, transparente para todos. Inclusive, o Tribunal de Contas vai estar presente e vai também explanar tudo aquilo que foi feito de estudo e de levantamento. Então, essa materialidade da audiência pública vai nos dar um documento que a gente possa questionar ainda mais o município e até, por que não, de repente, trancar essa licitação que foi feita e, de repente, dar uma outra proposta, né? Voltar, de repente, porque nós não temos hoje que pagar, né, para o transporte acontecer. O que tem que acontecer é o transporte de qualidade acontecer, como acontecia, né? Por que tinha vamos fazer um questionamento, por que tinha 140 ônibus à disposição somente com a tarifa antes? Qual que é a matemática que está sendo feita, sendo que o combustível ele não subiu tanto assim, né? Então, assim, é isso que a gente precisa esmiuçar, Paulinho. Ô, vereador, para a gente não se perder nas contas, Tá. então, o prefeito Chico Brasileiro enviou um projeto na Câmara pedindo 14 milhões para o transporte coletivo. Os vereadores se mobilizaram e falaram, não, a gente tem que fazer uma audiência pública antes, e a prefeitura, alegando uma urgência, mandou um projeto de 6,6 milhões, que foi aprovado pelos vereadores. Exatamente. Com facilidade. Além disso, aí que eu quero chegar, o prefeito, por decreto, ele fez um ajuste orçamentário de 20 milhões, ou seja, já é uma medida que está valendo, fora esses 14 milhões previstos, que o prefeito diz que vai complementar em um projeto à parte, ou seja, um novo projeto que será mandado à Câmara de Vereadores, nós temos 20 milhões em remanejamento para o transporte coletivo e que parte dele pode ser para subsídio da tarifa. Por decreto. Por decreto. Inclusive foi alvo de um questionamento seu, um pedido de informações sobre E eu isso. estou aguardando ainda essa resposta. Como explicar esse volume de recursos? Esse recurso sai do cofre do município e vai para o transporte coletivo de 20 milhões? Ou é como a prefeitura diz que isso é previsão de aumento de arrecadação e não sairia dos cofres públicos? Não é um dinheiro público? É que, na verdade, a justificativa, eu questionei a justificativa que me deram informalmente, né, que foi não documentalmente. Sim. Eu fiz o questionamento é que eles precisam, né, isso daí é o dinheiro da tarifa, é o dinheiro que a Fostrans arrecada e que ele precisa fazer o decreto para poder utilizar no subsídio, né, para poder é o dinheiro que é para o transporte, mas que ele precisa fazer o decreto
para legalizar, porque se ele passar direto, sem fazer o decreto, né, cai na questão da improbidade administrativa. Então ele precisa legalizar esse dinheiro, né, para o subsídio, porque assim antes como era tarifa, não precisava fazer esse decreto. Então é a forma legal, né, que esse dinheiro já era para o transporte mesmo. Não houve um aumento. Não houve um aumento. Então esses 20 milhões é a previsão da coleta da bilhetagem, que era já destinado para o transporte, era só uma forma legal de documentar. Quando essa resposta vier, o senhor pretende dar visibilidade? Com certeza, com certeza. Então, não chegou ainda. Como tudo que eu estou fazendo, né, eu gostaria de deixar bem claro, na minha gestão, tudo eu estou deixando bem claro, né, para a população de Foz do Iguaçu, para a mídia, para todo mundo, né, porque da forma que eu quero administrar a Câmara e para a população é com a maior transparência possível. Vereador João Morales, o senhor citou Paranaguá, eu acho. Uhum. Eu acrescentaria aí se a Norte acaba de determinar a gratuidade no transporte coletivo com subsídio. Araucária, com subsídio, baixou para R$ 1,25 o preço da passagem. Ponta Grossa acaba de fazer uma redução de R$ 5,50 para R$ 4,00, ou seja, quase um terço. Por que em Foz do Iguaçu esses subsídios que são dados a empresas não envolvem ou redução na tarifa ou aumento da frota de ônibus num patamar adequado para pelo menos se chegar ao número anterior que o senhor citou, perto de 140, 130 ônibus como era antigamente? Não chega porque não tem um estudo transparente, Paulinho. Não tem. Então hoje o que eles falarem, olha, a gente precisa disso. Por isso, a audiência pública. Nós precisamos dessa transparência. Já tem outros requerimentos meus, inclusive, a respeito da quilometragem, né, para saber a justificativa dessa quilometragem. Está se fazendo mesmo? Qual que é a forma de controle da quilometragem? O que nós precisamos... não sei se vocês entendem. É claro que entende, desculpa o questionamento. Entendemos. Vocês entendem, sim. Nessa nova coisas a gente não entende. Assim... Nessa nova licitação, o que foi dito que era justamente para dar mais transparência. Sim, com certeza, mas precisa de mecanismo que você vai abrir um aplicativo, você vai saber quantos quilômetros rodou aquele transporte, onde que ele está, o que está acontecendo. Né? Então, isso que eu digo como transparência. Hoje nós temos tecnologia para isso. Né? Temos forma de acompanhar, mas não acontece. E quando não acontece, fica-se a suspeita. E a suspeita é muito ruim para o agente público. É ruim para o prefeito, é ruim para os vereadores, é ruim para os porque vem muito diz que deve estar levando alguma coisa, deve estar sendo beneficiado de alguma forma. Então, eu, como presidente da Câmara, não estou sendo beneficiado, nem quero o benefício. Eu quero que as coisas aconteçam para o contribuinte, para quem paga o seu devido vale transporte. E se acontecer de ter subsídio, né, de alguma forma da prefeitura e não ter custo nenhum para o munícipe, é melhor ainda. Mas para isso precisa ter transparência. Sem baixar o custo, nós já estamos subsidiando um valor, né, estimado. Imagina se a gente falasse, não, vamos subsidiar 100%. Aí vamos dizer que vai chegar perto aí dos 60, 70 milhões por ano, né, pela prefeitura. A Câmara de Vereadores não deu um endosso muito grande à administração nesse processo da decretação da caducidade, esperando aquilo que foi prometido, abre aspas, um novo transporte coletivo para Foz do Iguaçu, e a gente está nessa provisoriedade, lembrando uma das vereadoras e vereadores integrantes daquela comissão que endossou o município e defendeu arduamente o custo por quilômetro rodado, sequer compareceu a essa última sessão da Câmara que concedeu os 6,6 milhões para o transporte coletivo. Como que alguém tão atuante, num determinado momento, de repente, numa discussão que envolve o quilômetro rodado, da qual ela era uma das defensoras, não comparece à sessão para votar algo assim tão importante. A Câmara não tem que ter um distanciamento maior e uma autonomia maior na hora de julgar esses assuntos relacionados ao transporte coletivo, vereador? Falo institucionalmente, além do seu papel, o senhor tem deixado claro aqui
qual que é o seu caminho, mas institucionalmente nos parece que a Câmara sempre acaba endossando as ações do município. Na verdade, em particular, nessa questão, né, não foi citado o nome do vereador, mas teve vereador, né, que não esteve presente por motivo de luto familiar, né, isso foi uma coisa muito, muito séria, e teve alguns que estavam viajando e teve, né, alguns que nem informaram onde estavam, mas enfim, se fosse o meu voto, eu votaria contra, né, porque eu esperaria a audiência pública para poder mostrar essa transparência. Então, já digo, eu não voto, né, eu não voto não porque eu não quero votar, não. Pelo regimento da casa. O regimento da casa, o presidente só pode votar em caso de empate. Então, se houvesse um empate, não seria aprovado. Tá? Então, fica a minha fala e meu registro. Porém, né, todos os vereadores, né, têm o seu entendimento. Pior seria, né, eu digo assim, pior seria se votasse os 14 milhões. Né, porque daí você estaria assinando um cheque em branco que não teria discussão. Hoje, votando 6 milhões, e a gente percebe que, de repente, existe alguma coisa, algum indício que está sendo feito alguma coisa desordenada, aí a gente tem como parar esses 6 milhões. Mesmo aprovando esses 6 milhões, que era a necessidade, né, porque senão existia até um indício de greve, né, dos motoristas, né, pela falta do pagamento. Porém, a Câmara, né, não tem culpa dessa falta de gestão do município de enviar um projeto de lei à véspera do vencimento né? Porém, o executivo quis jogar essa carga para cima das costas do legislativo, dizendo que se não aprovar, vai parar o transporte, vai virar um caos e a culpa é do legislativo. Eu quero dizer, né, eu converso, né, eu tenho diálogo com todo mundo, converso com o prefeito, e numa das conversas com o prefeito, em uma delas, não, em várias conversas que a gente teve, antecipe todos os projetos. Não envie projeto para hoje, para votar amanhã. Isso aconteceu com o do servidor, né, a questão da Previdência, que ficou 4 meses na Câmara de Vereadores, era para ter sido votado em dezembro. Eu falei, não, nós precisamos discutir, nós precisamos ampliar, porque nós estamos tratando de 9 mil famílias. Nós não estamos tratando de uma situação qualquer, é 9 mil famílias que vai ser impactada. O município precisa? Precisa. Porém, eu tirar um direito da noite para o dia de um servidor, isso é, assim, pode ser que legalmente não seja um crime, mas moralmente é um crime, gente. Você tem toda uma previsão de que você vai fazer, já está chegando perto da sua aposentadoria, então, assim, precisa ser debatido. E o que aconteceu foi isso. Diga-se de passagem, se tivesse votado no afogadilho, não teria causado tanta perspectivas, né, nos servidores, porque acabou prevalecendo a proposta do executivo nisso, né, num revés ali dentro da Câmara de Vereadores. Exatamente. Porém, várias coisas foram melhoradas, né? Naquela ocasião, por mais que o executivo caneteou depois de aprovado, né, que teve voto contrário meu também, essa votação teve meu voto contrário, vocês podem puxar no histórico, de repente vocês têm o conhecimento. Então, assim, pelo repúdio, né, da forma que se deu. Uma coisa é você sentar na mesa e o pessoal e todas as sentadas na mesa foi com o executivo. Nenhuma sentada foi arbitrária da parte dos vereadores. Todas as propostas foram discutidas entre o sindicato, entre o administrador do executivo e nós. Porém, foi aprovado, né? E aí depois me manda o veto de 3 artigos que não foram... E a base aliada admitindo o veto daquilo que ela própria havia discutido e endossado. Exatamente, isso tem um custo. Isso tem um custo institucional, né? Exatamente. Como a população vê a Câmara. Exatamente. Né, porém, o que eu quero deixar bem claro, né, que a presidência, por mais que a gente muitas vezes é voto vencido, né, nós estamos discutindo e trazendo esse debate. Porque esse debate amplia, né, e melhora a questão do cidadão, daquele que está participando, e devolve uma esperança. Né, devolve uma esperança para aquele que, eu digo assim,
passava tudo de qualquer jeito, chegava e ia embora. Não, nós precisamos dar transparência, né? Não vou engavetar isso aqui porque é do prefeito, porque é do partido tal. Não, não é esse o trabalho. O trabalho, olha, gente, chegou o projeto, esse projeto eu acho que nós precisamos debater mais, não é dessa forma que chega, que a gente tem que colocar, a gente tem que discutir. Então, olha, eu preciso de mais informações. Então é isso que está acontecendo, é isso que eu acredito que o povo espera. Quando fui questionado aqui na primeira entrevista, eu lembro, você é oposição, eu falei assim, não, eu acho que cobrar, fiscalizar é o trabalho do vereador. Né? Não é o trabalho de oposição e nem de situação, é o trabalho que vai trazer dignidade, né, para o seu trabalho, uma transparência, e aquele que votou e colocou você nessa condição, ele vai falar, poxa vida, pelo menos está me representando, está fazendo aquilo que eu ia fazer se eu fosse vereador. Vereador João Morales, ampliando um pouco o nosso assunto, mas para uma área também igualmente essencial, como é o transporte e saúde. O senhor tem feito uma série de requerimentos, uma série de movimentos aí em relação ao funcionamento da saúde, né? A gente vê com essa crise sanitária em função da dengue, a fragilidade, né, com muitos questionamentos da população por espera, demora, falta de médicos, falta de leito hospitalar. Como é que o senhor resumiria aí aqueles assuntos principais que o senhor tem tratado em relação à saúde pública de Foz do Iguaçu? Olha, a saúde, infelizmente, esse cenário, se continuar dessa forma que está, vai ser pandemia, vai ser dengue, daqui a pouco vai ser gripe. A estrutura de Foz, ela não é uma estrutura para 1 milhão de pessoas. A estrutura de Foz é uma estrutura para 280 mil habitantes. Porém, nós temos atendido 1 milhão de pessoas. Então, assim, e não tem. A gente poderíamos, de repente, construir outro hospital, poderíamos. Então, assim, enquanto tiver a gestão que está, né, por exemplo, hoje a gestão que está é do município. Tem um aporte do governo do estado, tem um aporte do governo federal. Eu digo isso do hospital e das UPAs, né? Que principalmente que é o principal gargalo da saúde hoje. Então, se continuar o mesmo cenário, essa pergunta você vai fazer para mim de novo daqui no final do ano. Então, qual que é a tratativa que nós começamos já desde o primeiro dia de presidente? Quando eu sentei com o executivo, eu falei, gente, nós precisamos trabalhar a questão da saúde. Nós precisamos, no mínimo, federalizar o hospital municipal. Já começou essas tratativas, já veio a deputada federal Gleice Hoffmann, já foi tratado isso com Itaipu. Itaipu também tem dado a sua contribuição e vai começar também efetivamente dar a contribuição. Já começou essas tratativas também com o Ministério da Saúde. Começa-se uma tratativa agora com a Unila, para que a Unila também a Unila é a principal atora desse cenário, porque a Unila vai requisitar o hospital municipal para ser um hospital universitário. Com isso, se o governo federal faz isso, gente, hoje é um impacto de mais de 200 milhões de reais no município de Foz do Iguaçu na saúde. Pensa, 200 milhões de reais por ano, isso é por ano. Pensa 200 milhões de reais por ano colocado à disposição das UBS, gente. A gente ter médico, a gente ter ali equipamento, nós temos, podemos ampliar até 10 horas da noite o atendimento, porque também a UBS atende das 8 às 6. Aqueles que precisam fazer um tratamento vai ter que faltar no trabalho, né? Vai ter que fazer. Então, assim, a gente precisa sanar um espaço que hoje, infelizmente, é o grande câncer da cidade de Foz do Iguaçu. É algo que se construiu na época e falou, nossa, é a melhor maravilha do mundo. Foi, né? Por algum momento foi, mas foi entregue também com uma certa dívida. E essa dívida só aumentou. Hoje está chegando aí quase 200 milhões de dívida do hospital. É um outro ponto também de Foz do Iguaçu, a dívida do hospital municipal. Exato. Quanto realmente é. Então, dizem que é 120 milhões, outros já dizem que é 150 milhões,
alguns já dizem que é 200 milhões, então Também assim... falta transparência. Exatamente. O Ministério Público cobra medidas de gestão também, né? O promotor público tem dito que falta gestão no Hospital Municipal reiteradamente. Uma pergunta direta, né? Essa modelagem da saúde que envolve todos esses atores, o senhor aprovaria, né? Hipoteticamente, né? A sua opinião, o senhor chancelaria, por exemplo, essa nova modelagem com o hospital de ensino, a UNILA participando, Itaipu participando, os entes estadual e federal mais presentes, Ministério e Secretaria de Saúde, com os recursos sendo administrados apenas pela Prefeitura, como muitos defendem e ventilam essa possibilidade? Olha, eu acredito que... Sem a gente saber a dívida do hospital? É complicado, A gente precisa de sanar tudo que tá feito. Zerar. E aí, por que não passar para a própria UNILA fazer toda essa gestão, essa administração, né? Ou da forma que está, passa-se o hospital, né? Faz-se um compromisso de cumprir com essa dívida, já que o município paga por ano cerca de 200 milhões, né? Se a dívida é 200 milhões, se fazer um cálculo, a gente pode pagar essa dívida em 4 anos, né? Vamos dizer assim, em 4 anos a gente fraciona esses 200, paga-se 50 milhões por ano, e aí, vida que segue, atendemos, né, com esse dinheiro que sobra aí para melhorar a base. Porque se nós não melhorarmos a base, não resolve. Certo. Né? Vereador, a gente sabe que o senhor tem um compromisso, vamos liberá-lo para o seu compromisso. Antes disso, seu nome tem sido colocado aí entre tantos, né, uma lista infindável de nomes, mas o senhor é presidente da Câmara, sempre ocupa um espaço aí com certo destaque, né, com vistas às articulações aí da eleição municipal para a prefeitura e vice-prefeitura do ano que vem. A gente gostaria de ouvir do João Morales, do vereador João Morales, qual que é o seu caminho aí até o ano que vem, pretende se lançar, construir, trabalhar num grupo político, qual que é o seu caminho até a eleição municipal aí, além de ser vereador, obviamente? É uma resposta difícil de responder hoje, porém, eu abracei nesse momento, Paulinho, a responsabilidade da Câmara Municipal. Eu tenho me debruçado em muitas coisas, eu não sei se dá tempo de falar, porque assim, a gente já devolveu, né, um dos andares do anexo, já estamos reduzindo quase 50% daquilo que se pagava de aluguel. Existe a proposta da gente construir a nova sede administrativa. De repente a gente pode vir numa outra ocasião para falar tudo aquilo que a gente está fazendo. Mas vou responder a tua pergunta. Certo. Diante de todos os desafios que já apareceram na minha vida, nunca fui de fugir de nenhum, né? Eu sempre me coloco à disposição daquilo que a população, aqueles que confiam no meu trabalho querem. Eu estou à disposição. Vou fazer o meu mandato de presidente, estou concluindo o meu mandato de vereador da melhor forma possível, de forma transparente, às vezes, né, dura, que a gente bate demais, às vezes a gente diminui, porém a grande pegada é fazer o melhor possível como vereador, e aí essa reflexão daqui a um ano, que vai ser um ano hábil aí para as escolhas das candidaturas, se a população assim entender que o meu trabalho foi um trabalho relevante, né, que o meu nome está sendo veiculado de uma forma que realmente as pessoas entendem que aquilo que eu estou fazendo na Câmara de Vereadores, que aquilo que eu estou fazendo na vida pública é algo que vai contribuir para o Foz do Iguaçu, eu não tenho por que dizer não. Tá aí, então, o registro, Moacir, a gente agradece novamente a gentileza da entrevista. Fica aí o nosso compromisso de voltar a esses assuntos, né, as ações aí da sua gestão à frente da Câmara de Vereadores e também como parlamentar, questão da economia da Câmara, tudo isso é assunto que interessa muito a população. Numa outra oportunidade a gente aborda todos esses assuntos. Obrigado, vereador, obrigado por ter participado do programa. Obrigado, Paulinho, obrigado, Moacir, é sempre uma alegria grande estar aqui. E como foi na primeira entrevista, sempre as outras subsequentes, sempre será uma alegria muito grande em contribuir, dar transparência àquilo que vocês precisam. Né? Nenhuma conversa, não houve nenhuma fala antes, né? A gente chegou já no horário praticamente, então isso para dizer que não tem nada, né? Eu não tenho nada a esconder, aquilo que me pergunta a gente tenta responder da melhor forma
e um bom dia a todos aí, estamos à disposição. Legal. Então, um bom dia, obrigado, vereador. Tá aí, Moacir. Então, falamos de vários assuntos, mas reforçando, então, esse tema necessário, essencial para a população iguaçuense, principalmente os usuários do transporte coletivo, participarem no próximo dia 31, a partir das 18h30, na Câmara de Vereadores, da audiência pública que tratará justamente sobre o sistema de ônibus, o serviço de ônibus ofertado para a população de Foz do Iguaçu. Marco Zero, onde tudo começa.